Salve, salve, fiel torcida! Salve, salve, galera que acompanha o canal Blog do Macedo. Tudo bem com vocês? Macedo na área para falar sobre uma situação muito importante, sobre algo muito importante, a intervenção judicial. Intervenção judicial é possível em um clube de futebol? Pode acontecer? Tem base para isso? A lei permite isso? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês se a intervenção judicial é ou não é possível. Mas por que, Macedo, você está falando sobre isso? Porque no último dia 20 de setembro, torcedores se uniram e criaram um manifesto pedindo a intervenção judicial no Corinthians. E aí eu vou ler aqui para vocês esse pedido, os motivos que eles fizeram isso, e vou explicar no vídeo se é possível ou não acontecer essa intervenção judicial, tá? Então, vídeo importante, de suma importância para a fiel torcida, entender se de fato é possível fazer uma intervenção judicial no Corinthians ou não, devido a tudo que vem acontecendo no Corinthians nos últimos anos, tá? Mas antes, não tão, né, tão importante quanto o vídeo, eu vou fazer um pedido especial para você aqui. Você que ainda não é inscrito no canal Blog do Macedo, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, que é muito importante para nós. Nós estamos muito perto de bater 50 mil inscritos. Estamos com 48.700 e pouquinho. Falta muito pouco para bater 50 mil inscritos. Eu peço a sua ajuda. Só você pode nos ajudar. Só você que acompanha a gente, gosta do nosso trabalho, é que pode nos ajudar a alcançar essa marca. Então nos ajude. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe o nosso canal com mais corintianos. Peçam que eles se inscrevam, que é super importante para nós, pessoal. Então, se inscreva no canal. Depois que você se inscrever, aperte o sininho para receber as notificações. E por último, deixe o seu like para o vídeo chegar a alcançar mais e mais corintianos, porque esse vídeo é de suma importância, tá, pessoal? A gente foi buscar as informações para entender se é ou não possível ter uma intervenção judicial no Corinthians. E esse vídeo eu vou explicar para você se é ou não possível ter, beleza? Então, se liga aí. Se liga aí, que já já a gente fala sobre isso, beleza? Então roda a vinheta aí, Jacir. Pois é, galera. Importante, vídeo importante, como eu disse a vocês. No último dia 20 de setembro, torcedores do Corinthians se uniram e criaram, né, um pedido de intervenção judicial no Corinthians. Vou postar para vocês aqui, a gente publicou isso. A gente publicou isso, né, no dia 20, né? O nome do, né, tem o nome coletivo corintiano, mas o nome que estão dando é Revolução Corintiana, né? Pedindo intervenção já no Corinthians, né? A torcida do Corinthians se mobiliza em um movimento revolucionário exigindo uma intervenção judicial no clube. Com a indignação à flor da pele, os torcedores se uniram para pedir a transparência e responsabilidade na gestão, buscando resgatar a dignidade do nosso amado timão. É hora de fazer valer a voz da fiel e garantir um futuro digno ao Corinthians. Ali está a petição ali, clique ali e leia. Então, pessoal, assine, né? Esses torcedores, esses torcedores tomaram essa decisão de um ato histórico, nunca antes feito, de buscar essa ajuda, né? Buscar o movimento Salve o Corinthians, né? Intervenção judicial já. Esse é um movimento criado por esses torcedores, pedindo realmente que algo seja feito por tudo que vem acontecendo. E eu vou ler para vocês aqui, deixa eu ver se consigo ler aqui, deixa eu remover aqui. Eu vou ler para vocês aqui o que ele dizendo, dizendo, é, vamos colocar aqui, compartilhar tela, deixa eu parar aqui. Dizendo nessa petição, vou trazer para vocês aqui. É um pouco longo, tá? É um pouco longo, eu não vou conseguir ler inteiro, porque realmente é um texto muito longo, mas vou citar para vocês aqui as principais partes. Ó, já estão com 4.044 assinaturas, tá? Desde sexta-feira para cá. Ainda eu acho um número baixo, tá? Eu achei que ia ter mais. Mas enfim, é o começo, ainda não houve uma divulgação maciça, né? Então,
Eles vão começar essa divulgação. O que diz aqui a petição deles, né? Para os associados, torcedores comuns, torcedores organizados, sociedade civil, haja vista que o Corinthians Esporte Clube Corinthians Paulista se trata de patrimônio material da cidade de São Paulo, tá? Então, pessoal, aqui basicamente eles estão pedindo, né, que haja essa intervenção judicial e eles apontam aqui os motivos, né? Considerando o grave estado de coisas em que se encontra o Esporte Clube Corinthians Paulista, administrativamente, institucionalmente, financeiramente, dentre outras irregularidades que sistematicamente ocorrem há pelo menos 20 anos no Esporte Clube Corinthians Paulista, considerando as patentes irregularidades apuradas pelo Ministério Público de São Paulo acerca de gastos irregulares no cartão corporativo do Corinthians, sendo um desses gastos já confessado pelo ex-presidente Andrés Navarro Sanches, considerando a apuração em curso do Ministério Público do Estado de São Paulo acerca do suposto esquema de notas frias, lavagem de capitais, apuração esta que conta com um vasto conteúdo documental que levanta gravíssima suspeita na condução recente do clube, considerando a inércia dos órgãos fiscalizadores do Esporte Clube Corinthians Paulista na apuração administrativa desses malfeitos, apuração esta que não progrediu desde que os fatos vieram à tona, considerando a ingerência e influência dos ex-presidentes Andrés Navarro Sanches, Duílio Monteiro Alves, Augusto Pereira de Melo, os quais, mesmo os investigados, continuam atuando livremente no dia a dia administrativo do clube, sendo 2 deles, inclusive, como conselheiros vitalícios, participando de votações importantes e compondo órgãos de decisão. Considerando a evidência de indícios de infiltração do crime organizado no Corinthians, demonstrada ainda de forma incipiente nas investigações que envolvem os ex-presidentes em curso no Ministério Público e na Polícia Civil do Estado de São Paulo, considerando que esses malfeitos configuram atos fraudulentos ou ilegais praticados pelo clube, considerando a desorganização administrativa do clube, a qual dificulta a apuração das investigações tocadas pelo Ministério Público, como a negativa inicial de envios de documentos, bem como as evidências claras de furto e destruição de documentos do clube, de modo que dificulta a apuração de eventuais malfeitos, comprovando a desordem referida. Considerando o desvio de finalidade das recentes administrações do Esporte Clube Corinthians Paulista, como dirigentes que atuam desviando-se do seu propósito original e utilizar seus bens ou recursos para fins ilícitos ou que não sejam os dos interesses coletivos dos associados, considerando a lesão evidente aos direitos dos associados, os quais clamam por um clube associativo, administrativo, com governança, com funcionamento de plenos dos órgãos e controle e com uma administração financeira competente, de modo que não viabilize o clube, considerando a existência de conflitos internos que paralisam a gestão do clube e impedem seu funcionamento regular, considerando que, conforme visto acima, há diversos fundamentos legais que exigem a intervenção judicial no clube. O coletivo Salvem o Corinthians, esse é o nome do movimento, tá, pessoal? Coletivo Salvem o Corinthians propõe o peticionamento por uma intervenção judicial de modo a regularizar a situação do clube com a nomeação de um administrador judicial competente para colocar o clube em regularidade administrativa, financeira e fiscalizatória, de modo a atender os anseios dos associados e garantir os seus direitos garantidos legal e constitucionalmente. Este coletivo conclama associados, torcedores comuns, torcedores organizados e sociedade civil, haja vista que o Corinthians se trata de patrimônio imaterial da cidade de São Paulo, a assinarem essa petição e apoiarem a intervenção judicial no Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá? Esse é o pedido feito pelo coletivo Salvem o Corinthians. Esse é o nome do coletivo, Salvem o Corinthians. São torcedores comuns que se uniram, tá? Que se uniram para pedir ajuda ao Timão,
para pedir que haja essa intervenção judicial para que o Corinthians saia dessa situação. Ali eles apontam, né, várias coisas. Falam da desorganização, falam dos supostos crimes cometidos por gestores do clube, né? Falam também da falta de fiscalização dos órgãos fiscalizadores. Enfim, eles se baseiam em várias situações para pedir essa intervenção judicial. E aí você pergunta, Macedo, mas é possível fazer a intervenção judicial em um clube de futebol? Será que é possível? Sim, é possível a intervenção judicial em um clube de futebol. Mas é uma medida excepcional e complexa, que depende das circunstâncias e do status jurídicos da entidade. Existem diferentes caminhos que podem levar a esse tipo de intervenção. Um dos caminhos, tá, que é o mais, vamos dizer assim, que aconteceu algumas vezes, é o pedido de recuperação judicial. Clubes de futebol, tanto na forma de associação civil quanto na sociedade anônima de futebol, que seria a SAF, podem pedir esse recurso judicial para reestruturar suas dívidas. Nesse processo, a Justiça nomeia um administrador judicial para supervisionar as ações e garantir o cumprimento de um plano de recuperação aprovado pelos credores. Exemplo, o Cruzeiro fez isso recentemente e a Chapecoense também. Esse é um tipo de intervenção judicial, que é a questão para poder organizar as finanças do clube, tá? O Corinthians está fazendo uma RCE, é mais ou menos isso. A RCE que está sendo feita pelo Corinthians aí, o Corinthians reuniu os credores, falou, não posso pagar, não tem como pagar isso aqui, vamos reunir, vamos pagar isso aqui parcelado, a Justiça vai estar administrando isso e eu me comprometo a pagar. E a Justiça vai supervisionar esse pagamento aos credores. É mais ou menos isso. Isso é uma recuperação judicial, uma intervenção, vamos dizer assim, judicial ali nessa situação. Esse caso específico, esse pedido feito pelos torcedores do coletivo Salve o Corinthians é uma outra coisa. É a quebra da autonomia administrativa. É uma outra situação, tá? Associações civis, como a maioria dos clubes, também tem autonomia na gestão. E o Poder Judiciário só pode intervir em casos extremos, tá? Então, é em caso extremo que pode acontecer isso. Não é em qualquer caso. Porém, quais são esses casos? Isso ocorre quando há comprovação de irregularidades graves e generalizadas na administração, como fraudes eleitorais, desvios de recursos ou falhas sistemáticas na fiscalização por parte de órgãos internos, como, por exemplo, o Conselho Deliberativo. O caso do Bahia de 2003 é um exemplo histórico, talvez o único, né, que houve lá comprovado irregularidades na eleição do clube, né, que levaram à intervenção judicial. Outra coisa também que pode acontecer para que haja essa intervenção judicial é uma investigação criminal. Em caso de investigações que envolvam a diretoria por crimes como peculato, lavagem de dinheiro ou formação de quadrilha, o Ministério Público pode solicitar a intervenção, sim. A intervenção judicial seria uma medida cautelar para afastar a gestão suspeita e proteger o patrimônio do clube enquanto as investigações ocorrem. Então, pode sim acontecer essa intervenção judicial. Pode sim acontecer. Porém, existem limites na intervenção. A justiça costuma ser cautelosa ao intervir em entidades desportivas, pois a lei e os estatutos garantem a autonomia dos clubes. A intervenção não é uma solução simples para a má gestão. E as autoridades judiciais evitam revisar decisões internas. O mérito da gestão seria o caso, né? Quando os órgãos do clube estão regularmente constituídos. Então, existem sim limites. Mas também existem elementos fortíssimos para que o MP peça essa intervenção. Por isso que é complexo. É complexa a situação. A gente entende que é complexo. Porque os clubes de futebol têm ali, né, os seus, vamos dizer assim, estatutos, né? E se eles estão regularmente constituídos, ali é difícil você intervir. A questão é, existem motivos para intervir? Existem investigações criminais ali envolvendo peculato, lavagem de dinheiro ou formação de quadrilha? Existe. Existe essa investigação criminal. Existem elementos
na gestão do Corinthians, como a comprovação de irregularidades graves e generalizadas na administração do clube, como desvio de recursos ou falha sistemática de fiscalização, existe também. Se for comprovado esses supostos esquemas de notas frias, como por exemplo, e se for realmente comprovado que isso vem acontecendo ao longo dos anos, isso é um fato. E um desvio de recurso sistemático. E falha sistemática na fiscalização. O uso do cartão corporativo, onde o ex-presidente da Santos já confirmou o uso de pelo menos uma vez e não foi cobrado por nenhum órgão fiscalizador da época. Nem pelo CORE, nem pelo Conselho Fiscal. Ou será que o cara, aquele que está ali no controle do cartão corporativo, não viu que o André Sanches usou o cartão em um hotel na Bahia, em Tibaí do Sul, né? Não sei se é na Bahia. De modo particular. Será que não foi visto pelos órgãos fiscalizadores? Não viram isso? Deixaram passar isso? Não teve jogo do Corinthians lá nesse dia, nessa data, lá, nesse local. Como assim foi usado o cartão lá? Houve falha na fiscalização. Então, existem elementos de sobra. Além do mais, hoje, existe em curso 3 investigações. Não são 2, são 3 investigações. O Ministério Público, já existe até um indiciamento, né, do Augusto Melo, pelo suposto desvio da comissão da Vaidebet para uso próprio e lavagem de dinheiro. Existe essa investigação agora realizada pelo Cássio Concerino, né, que é aí a questão do cartão corporativo e do suposto esquema de notas frias. E tem uma investigação feita pelo GAECO, que está correndo desde 2023. Que investiga ex-presidentes do Corinthians, que está em segredo de justiça. Então, existem elementos de sobra para o pedido de uma intervenção judicial. Existem elementos de sobra. E pior, essa semana agora, o Kaká Catalão disse em seu vídeo que existe a suspeita do atual ex-presidente do Corinthians, o Armando Mendonça, estar envolvido num suposto esquema de desvio de material esportivo. Quer dizer, são quatro situações gravíssimas aonde o clube está sendo lesado. E por 4 correntes diferentes de políticas do clube. Augusto Melo, renovação e transparência ali com o Duílio e com o Andrés, e agora o Armando Mendonça da Chapa 82. Quer dizer, em quem o corintiano deve confiar para ser dirigido pelo Corinthians? Qual grupo político tem ali a isonomia para poder dirigir o Corinthians? Existe algum grupo político que possa ter essa isonomia? Que possa realmente poder dirigir o Corinthians de forma honesta, correta? Existe algum grupo político dentro do Corinthians que faça isso? Os exemplos apontam que não. A gente sabe que é tudo supostamente, é suposto desvio de material. Não estou acusando ninguém aqui, tá, pessoal? Não estou acusando ninguém. O Armando nem está sendo investigado ainda. Né? O Kaká disse que é uma investigação interna está acontecendo e nem está sendo indiciado nada, o Armando, tá? Mas, enfim, tá essa lebre levantada nas costas do Armando. Um cara da Chapa 82. Que até há pouco tempo estava ali acusando o Augusto Melo também de desvio. Quer dizer, em quem o corintiano deve confiar? No Stable? Que leva André Sanches para uma reunião da Caixa Econômica Federal? Ah, mas ele não levou. Eu vi print do André Sanches mandando mensagem para jornalistas afirmando que quem convocou a reunião foi o Stable e o Stable implorou que ele fosse. O André Sanches desmente a versão do Stable para os jornalistas. Eu vi o print da conversa. Eu vi o print. E o cara jurou que é o André Sanches que mandou. Um jornalista me passou esse print. Eu vi. Eu não sou baú, então eu conto mesmo. Eu vi. O jornalista me enviou esse print. Dizendo que o André Sanches desmentiu o Stable. E desmentiu mesmo. Agora, em quem confiar? Em quem o corintiano deve confiar? Desses dirigentes que estão aí? Augusto Melo contratou 18 jogadores, pagou apenas 2 e deixou uma dívida gigante para o clube. O clube está aí em um transfer ban e 4 condenações no último ano.
4 condenações. Não pagou ninguém. E não tem dinheiro para pagar. Devido à má gestão desses caras. Como não haver uma intervenção judicial? Por isso, eu apoio e muito a intervenção judicial. Eu creio que só assim podemos tentar arrumar a casa. Não dá para confiar nos dirigentes. Agora há pouco teve eleição. Agora há pouco. E hoje já está uma guerra dentro do próprio grupo que venceu a eleição pelo poder. Já existe uma guerra lá dentro, entre os caras que acabaram de vencer a eleição. Pela disputa do poder. Por disputa de cargos. Por que isso, pessoal? Por que tanta sede ao poder? O que leva essas pessoas a terem tanta sede de governar o Corinthians? Sendo que o clube está devendo mais de 2 bilhões de reais. O que explica isso? Os caras ganharam agora a eleição e já estão divididos. Pela briga pelo poder. Será que isso é pelo Corinthians de fato? Será que realmente eles brigam pelo poder pelo Corinthians de fato? Pelo bem do clube? Ou para ter os benefícios pessoais? De poder indicar uma empresa de um amigo para prestar serviço? De poder fechar negócio com um amigo ali que tem outra empresa? Porque é uma vergonha. É uma vergonha as histórias que a gente ouve dos prestadores de serviço do Corinthians. E isso representa um grande valor no balanço do clube. Que são os serviços de terceiros. Puxa aí o balanço do Corinthians. Veja quanto custa o serviço de terceiros para o Corinthians. É um absurdo. Então, pessoal, eu vou deixar aqui nos comentários o link para você clicar lá e assinar essa petição. Estamos com 4 mil assinaturas, é pouco. Temos que bater até final de semana que vem 100 mil assinaturas. Tem que bater 100 mil. Tem que ser ousado. O corintiano tem que estar ali ligado porque é a única salvação. Não confiamos mais em quem possa, nesses políticos aí do clube. Não confiamos. Como eu falei, 4 correntes políticas. 4. Estão em suspeita de envolvimento de atos ilícitos contra os Corinthians. Suspeita. Não estou acusando ninguém. Suspeita de envolvimentos. O último agora, o Armando Mendonça aí, citado aí no vídeo do Cacá Catalão. 4. Em quem confiar? Como a gente vai acreditar que essas pessoas possam dar jeito no Corinthians? Sendo que todas trabalham contra o Corinthians. Não dá. Quem sabe com uma intervenção judicial, com um juiz lá dentro administrando o Corinthians, abrindo investigações internas dentro do clube, tomando conta ali dos documentos, vendo ali os contratos que estão abertos, os contratos vigentes que o Corinthians tem aí, investigando a ligação dessas pessoas, dessas empresas que prestam serviço ao Corinthians com sócios, com conselheiros. Quem sabe esses caras tomam vergonha na cara e entendam que o torcedor corintiano não está mais de brincadeira. Que o torcedor corintiano hoje não está mais de brincadeira. Não vai mais deixar que usem o Corinthians para os seus benefícios pessoais. Que quem paga a conta somos nós. Eu já disse aqui várias vezes. Quem sustenta a máquina é o torcedor corintiano. Quem compra a camisa de R$700, lançou a camisa agora, 700 pau. Já está com uma venda plena. Quem está pancando tudo isso? Somos nós. Quem nota o estádio? Somos nós. Quem vai lá e promove as marcas que patrocinam o Corinthians somos nós. Torcedores. Se não é o nosso a grana, isso não existe, o clube não existe. Então, é um recado para você essa petição. Para você aí que é político do Corinthians. Abra o olho. O torcedor corintiano não é mais besta. E a gente acredita que o sócio também não é mais. Que o sócio não vai vender o voto por churrasco, não. Muito pelo contrário. O sócio está ligado e temos certeza disso porque eu recebo dezenas de denúncias todos os dias de associados, de sócios do clube. São várias denúncias que eu recebo. Se eu for falar tudo, meu Deus do céu, eu tenho que apurar a fundo. Porque também hoje existe o assédio processual, judicial. Você não pode falar uma coisa ou outra que você está um processo dos dirigentes do Corinthians. Está assim hoje também. Porque eles querem calar o torcedor, tudo que tem jeito. Mas não vai calar.
Porque a torcida é muito mais forte do que vocês. A torcida é muito mais forte. Porque se não é torcida, não existe clube se não é torcida. Então, estamos de olho e o blog do Macedo apoia completamente essa ação. E eu vou deixar aqui nos comentários que você venha, assine, clique e assine, porque precisamos chegar a 100 mil assinaturas até sábado. Até sábado. É de suma importância, é de extrema importância que a gente faça esse barulho, que a gente chame a atenção das autoridades para que enxergue o Corinthians e o que está acontecendo no Corinthians. É de extrema importância. Porque não dá mais. Basta, chega. É hora da Revolução Corintiana acontecer. Intervenção judicial já. Beleza? É isso, galera. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu like, que é muito importante para nós. Salve o Corinthians! Um abraço a todos e vai Corinthians!